Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel, tudo bom? Espero que vocês tenham lido e feito os exercícios do capítulo 1 do nosso livro, As Revoluções Políticas. Agora vamos iniciar a correção. Apenas uma pequena observação. As respostas estão escritas com a cor azul, ou seja, onde tiver azul é a resposta, onde não tiver a pergunta ou um texto da pergunta. Primeira questão: o governo de Jaime I e Carlos I, destacando os conflitos entre o rei e o parlamento na Inglaterra do século XVII. Jaime I criou novos impostos e perseguiu católicos e calvinistas com o intuito de fortalecer a Igreja Anglicana, do qual era chefe supremo. O parlamento colocou-se contra seu governo. Carlos I, filho de Jaime I, prosseguiu com essa política, aumentando os conflitos entre o poder real e o parlamento. Segunda, elabore uma cronologia dos principais acontecimentos políticos das revoluções puritana e gloriosa. Revolução Puritana, ambas fazem parte da Revolução Inglesa. Revolução Puritana, 1640-1660. Em 1642 começa a Guerra Civil. A Inglaterra se divide em dois grupos: os que apoiavam o rei, os realistas, e os parlamentares que apoiavam a burguesia. De 1649 a 58, República de Oliver Cromwell. De 1658 a 60, governo do filho dele, Ricardo de Cromwell, caracterizado por um período de intensa instabilidade política. E Revolução Gloriosa, em 1688. Por que gloriosa, professor? Porque o rei Jaime II caiu sem precisar de derramar sangue. No seu lugar vai entrar Guilherme de Orange, que era casado com a filha de Jaime II, e vai ter a elaboração da Declaração dos Direitos, onde o rei se compromete a respeitar o parlamento e o parlamento respeita o rei. Terceira, no contexto da Revolução Puritana, quais eram os cavaleiros e os cabeças redondas? Os cavaleiros eram membros do exército realista, do rei, grandes proprietários de terra e altos membros da igreja anglicana. Os cabeças redondas eram membros do exército parlamentar puritano, comandados por Oliver Cromwell. Representavam a pequena nobreza, os burgueses e os camponeses. Eram favoráveis à forma republicana de governo, ou seja, queriam mudanças. Quarta, que mudanças a Revolução Gloriosa provocou na Inglaterra do ponto de vista da economia? Foi muito importante para o desenvolvimento do capitalismo, incentivo ao livre comércio e a mecanização da indústria têxtil. Quinta, por que a política de cercamentos foi importante para a modernização da agricultura inglesa? Com relação entre o campo e a cidade se estabeleceu nesse período? Explique. Resposta. Os cercamentos transformaram as terras comuns ou comunais, onde as pessoas iam lá cultivavam sem dono, em propriedade privada, porque elas foram cercadas, contribuindo para a modernização da agricultura e o aumento da produção, porque vai ser implementado o sistema trienal, em vez de 2 colheitas, serão 3, aumentando em 33% o número de alimentos. Além disso, houve um aumento da criação de ovelhas, que forneciam lã para a nascente indústria têxtil. Com esses cercamentos, grande parte dos camponeses se deslocou do campo para as cidades, formando uma massa de trabalhadores à disposição da indústria. Eles foram meio que expulsos do campo e foram trabalhar como operários em na manufatura da cidade. Um autor que cita muito isso é o Thomas More, no livro dele Utopia, que ele fala que as ovelhas comiam gente na Inglaterra, ou seja, as ovelhas estavam expulsando as pessoas para a cidade. Na verdade, os donos das ovelhas, que criavam, vendiam, faziam tecidos, e as pessoas iam para a cidade. Sexta, explique as condições que permitiram o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Utilize em sua explicação os seguintes: prática de cercamentos, monarquia parlamentar e inovações tecnológicas. Com o cercamento das terras comuns, foi possível produzir lã para a indústria têxtil e a modernização da agricultura aumentou a produção de alimentos. O deslocamento dos camponeses para a cidade permitiu a formação do operariado. O estabelecimento de uma monarquia parlamentar garantiu maior influência da burguesia e a adoção de uma política econômica baseada na liberdade de produção e de comércio. A abundância de ferro e carvão mineral favoreceu as inovações tecnológicas para a construção de máquinas e a mecanização da produção. Isso é um processo que a Inglaterra começou a cultivar desde o século XVI, principalmente com a unificação política promovida por Henrique VIII e Elizabeth I. Se formou uma grande classe de comerciantes que eles se dedicaram ao comércio, outros à pirataria do ouro espanhol. Fez a Inglaterra ficar tão rica, tão rica, tão rica e ter uma marinha tão poderosa que sobrou dinheiro para ela investir na produção. E ia desembocar no século XVIII, que a gente chama de Revolução Industrial ou Primeira Revolução Industrial, que nós veremos mais à frente.
Sétima questão. A partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar. Explica a diferença entre o sistema de governo e a monarquia absoluta. Na monarquia absoluta, o rei tem poderes ilimitados. Ele faz a lei, julga e governa. Ele só responde a Deus. Não responde a lei nenhuma e homem nenhuma. Em oposto, na monarquia parlamentar, o rei é o chefe de Estado e o poder se concentra no parlamento. E ele tem que usualmente respeitar uma lei chamada Constituição, a Carta Magna de um país. Então, ele também se submete ao parlamento. Oitavo, leia o texto a seguir e observe a imagem. Responda ao que se pede. Um raro retrato da Rainha Elizabeth I do Reino Unido se tornou-se de domínio público a partir dos britânicos terem realizado uma vaquinha para salvar a obra. Milhares de doadores ajudaram a levantar a quantia de 10 milhões de libras esterlinas, ou 42 milhões de reais, evitando que a obra fosse vendida para o exterior. Raro retrato da armada é datado do século XVI e foi pintado em comemoração da vitória sobre a poderosa marinha espanhola. Na pintura, Elizabeth I é retratada com um vestido elaborado, bordado com pérolas e joias, e segurando um globo terrestre. Atrás dela pode ser vista a armada espanhola destruída, a incrível armada de Filipe II ou a armada invencível, que eles citam. A pintura de autoria desconhecida pertencia aos descendentes do famoso navegador Sir Francis Drake, que era um grande corsário e pirata a serviço da época. Os corsários eles recebiam e eles podiam roubar o ouro espanhol desde que dessem uma parte para a rainha da Inglaterra. Quando foi colocada à venda, as autoridades culturais pediram a ajuda de doadores para que fosse adquirida. Mais de 8 mil doações foram registradas. Aqui é o quadro que eu mostro para vocês. A rainha Elizabeth com a mão em cima de um globo, quadro de 1888. Ela com vestido, cheia de pérolas, a coroa do lado esquerdo dela, a marinha dela do lado esquerdo, está toda navegando, e a marinha espanhola toda naufragada. Esse quadro representa o status e o poder da Inglaterra, e principalmente da rainha. Logo, a gente vai responder essas três questões. Em sua opinião, é possível considerar que esse retrato da rainha Elizabeth I foi feito para demonstrar força e poder? Por quê? Justifica essa resposta com elementos da obra. Eu creio que sim. É possível considerar o retrato da rainha foi feito para demonstrar o poder. Seu vestido é ornado com pérolas e joias, o ambiente à sua volta representa a riqueza e o poder da monarquia inglesa. B. Qual seria o significado da coroa à esquerda? Considerando as informações desse capítulo, por que a mão esquerda de Elizabeth está tocando um globo terrestre? A coroa ao lado simboliza o poder da monarquia inglesa. A rainha segura o globo como demonstração do poderio inglês nas transações ultramarinhas. C. Segundo o texto da reportagem de 2016, um enorme esforço foi feito para adquirir essa obra, se não fosse vendida para museu ou coleções particulares de outro país. Por que você acha que isso aconteceu? Resposta. O quadro provavelmente foi considerado um importante documento histórico do século XVI pelos ingleses. Então, pessoal, esse é o quadro. Observe como ele é, bem feito, decorado, desenhado, os detalhes. Realmente, ele representa um momento de esplendor da Rainha Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII. Ela era considerada a Rainha Virgem, porque nunca se casou. Dentro dessa perspectiva, a correção cessa. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que eu estou disponível. E postarei mais aulas essa semana. Um abração, hein?